Nós, cuiabanos, temos como hábito plantar árvores em nossas calçadas, quintais, para minimizar o calor, não é mesmo? Mas isso pode se tornar um grande problema, não só para quem plantou, mas também para os vizinhos, não é mesmo? Na frente da casa da minha sogra, foi plantada algumas árvores que acabaram crescendo demais. Está causando um grande transtorno, rachando o muro, quebrando a calçada e até o encanamento. Na tentativa de solucionar o problema, eu estive no Horto Florestal para solicitar a extinção das árvores e aproveitei para fazer uma matéria sobre o assunto, conversando com a engenheira florestal Fernanda. Ela deu dicas, diversas dicas, sobre o que plantar e também sobre o que você deve evitar para não ter problemas no futuro. Agora você vai saber como e onde solicitar a retirada de árvores gratuitamente que estão causando problemas para você. Fernanda, existem normas para plantar e para podar árvores, né? Muitas pessoas não sabem disso e acabam cometendo crimes ambientais, não é mesmo? Cada cidade tem a sua norma para o plantio de árvores, né, para arborização. No município de Cuiabá, a gente tinha a Lei 004 de 92, que falava sobre a parte de arborização, sobre poda e erradicação. E depois foi feito um decreto técnico de 5144 de 2012, onde a gente tem todas as especificações técnicas, como lista de espécies proibidas, lista de espécies recomendadas, espaçamento, distâncias, locais que podem ser plantados. De acordo com o decreto, apenas calçadas com largura superior a 1,50 m pode ter alguma árvore plantada ali. Então vai depender da largura dessa calçada, a de 1,5 m a 3 metros, de 3 a 6 metros, para você colocar árvores de pequeno, grande e médio porte. E também tem que deixar um espaço mínimo de circulação na calçada de 1,20 m. Então, se a sua calçada ela tem 2 metros, por exemplo, e você tem que deixar 1,20 m para circulação, você vai ter um espaço de 80 centímetros para estar colocando aquela árvore ali. E também tem que ter uma distância em volta da árvore de 50 centímetros, que não pode ser calçada, colocar cimento, para que ela possa se desenvolver sem destruir aquele calçamento, aquela estrutura ali de concreto ou do que for constituída a calçada. Então, o que a gente pensa? Qual é o tamanho da minha calçada? Qual o espaço que eu tenho para colocar aquela árvore e que espécie eu vou colocar naquele espaço? Uma espécie que cresça até 2, 3, 4 metros, 6, 8 metros. Outra coisa que é preciso levar em consideração é uma árvore que cai muita folha, é uma árvore que tem um fruto muito grande ou um fruto pequeno. Uma árvore que tem um fruto grande, muito viscoso, com um cheiro forte, ficar caindo na calçada em época de frutificação, vai causar transtorno, né? Você pode estar escorregando, pode cair em algum carro, alguma coisa. Então, é necessário levar em considerações todas essas características da árvore e o espaço que ela tem para se desenvolver ali. Como nós temos uma norma a seguir, existe também punição caso o morador, o cidadão, não cumpra essa norma. Por exemplo, se eu plantar em minha calçada uma árvore que não está de acordo com a norma, eu posso sofrer algum tipo de punição? Nesse tipo de situação, se tem alguma árvore irregular, o que provavelmente vai acontecer? O fiscal da ordem pública geralmente vai ver aquela situação e vai notificar o proprietário daquele imóvel. Você tem uma árvore que está fora das normas técnicas do decreto 5144 de 2012 e por isso você precisa retirar essa árvore. E vai dar um prazo de 90 dias para a retirada dessa árvore. E também toda árvore que é retirada ela tem que ser substituída. Eu tenho uma árvore num local onde não pode ser plantado. Tudo bem, você vai retirar a árvore daquele local, mas você tem que plantar outra árvore em outro lugar adequado
para a substituição daquela. Ou se for alguma árvore que está muito grande, uma espécie proibida, uma árvore que cresceu demais, está causando transtorno e vai ser retirada, mas aquele local ele é adequado para o plantio, o que vai ser feito é uma substituição de uma espécie para o tamanho adequado daquele espaço. Então depende de cada situação. Um exemplo, o cidadão retirou a árvore com autorização. Ele tem que colocar uma outra, substituir aquela árvore que foi retirada. E se ele não fizer isso, existe uma fiscalização para saber se esse morador replantou novamente uma outra árvore? Sim, essa fiscalização é realizada pela Secretaria de Ordem Pública, a SORP. Tem os fiscais lá que fazem a verificação das autorizações, né? Porque a gente emite uma autorização de erradicação, a pessoa, com a posse dessa autorização, ela realiza a erradicação da árvore, retira aquela árvore, e a partir desse momento ela vai ter que plantar outra no lugar. Se o fiscal pega essa autorização, verifica que a árvore já foi retirada e não foi replantada outra no lugar, essa pessoa vai ser notificada e vai ter um prazo de 90 dias para colocar uma outra árvore no lugar. Se passou esses 90 dias ela não realizar o plantio, então ela pode ser multada. Aqui no município de Cuiabá existe uma lei, a Lei 004 de 1992, no artigo 255, que diz que é proibido a remoção ou poda de qualquer árvore no município sem autorização. Quando uma pessoa realiza uma poda ou uma erradicação sem autorização e ela for notificada, seja pela Secretaria de Ordem Pública, a SORP, ou pela Polícia Ambiental, ou até mesmo pelo Ministério Público, ela será multada. Essa multa pode ir a partir de R$400 por uma poda leve, ou a R$1.000, R$3.000 por uma erradicação por árvore. Então, a gente tem que tomar cuidado. Preciso podar? Preciso de uma autorização. Vou pegar a autorização, realizar a poda. Preciso retirar uma árvore, pegar a autorização e retirar essa árvore após receber a autorização. Se eu fizer sem autorização qualquer serviço numa árvore, eu posso ser notificado e multado. Já aconteceu, por exemplo, foi um senhor que veio aqui pedir a erradicação de 2 árvores na frente da casa dele. E eram 2 oitis. Esses oitis eles não estavam muito grandes, eles estavam num tamanho ok. A copa também estava ok, estava fazendo sombra na calçada. Tanto que a filha dele veio aqui junto com ele e ela não queria que derrubasse a árvore. Eu não quero. Aí ele falava, não, mas tem que tirar. Por quê? Essas árvores elas foram plantadas bem no meio da calçada. E a calçada não é muito grande. E ainda foi feita uma contenção de cimento em volta. E essa contenção usava quase 100% do espaço da calçada. Então ninguém, nem a pé, conseguia passar ali naquela calçada. E tinha um senhor idoso que morava ao lado, né? Ele ia ter que ficar descendo meio fio, subindo meio fio. Ou se passa um carro e você tem que descer a calçada, pode causar algum acidente. Então eu tive que autorizar a erradicação daquelas 2 árvores. Mesmo elas estando em perfeitas condições, mesmo elas estando fazendo sombra de um tamanho adequado, não está causando nenhuma rachadura, nada. Mas ela estava atrapalhando a circulação. Então, por isso que você sempre tem que se atentar. Qual é o tamanho da minha calçada? Tem que ser maior do que 1,5 m e tem que deixar 1,20 m de espaço para circulação. O que também pode acontecer é quando uma árvore, na casa de um vizinho, por exemplo, causa algum dano para você. Ou pode ser atrapalhar a circulação, ou a raiz cresceu tanto que invadiu a sua casa, está rachando o seu piso, ou o seu encanamento, ou o seu muro. Mas o vizinho não quer tirar aquela árvore, mas ela precisa ser retirada porque ela está causando prejuízo para você. Então o que você faz? Você vai na SORP, denuncia aquele proprietário que tem aquela árvore, a SORP vai fiscalizar e vai avaliar se tem que ser retirada ou não. Se for avaliado que está irregular, está de maneira inadequada e está causando prejuízo para o cidadão, o proprietário vai ser notificado que aquela árvore precisa ser retirada. Se a pessoa não retirar no prazo que foi estabelecido, ela também pode ser multada. Aqui em Cuiabá, são usadas muitas espécies de figueira e de oiti. Essas árvores, elas têm um crescimento muito rápido, elas ficam muito grandes. Por que as pessoas usavam essas espécies? Porque é uma árvore de crescimento rápido. Antigamente as pessoas pensavam, hoje também, pensavam muito, eu quero uma árvore que vai crescer rápido, que vai dar sombra rápido.
E o que acontece? Ela cresce muito. E se você não poda, ela não vai parar de crescer. Então o ideal é estar sempre realizando uma poda de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Para quê? Para que essa árvore não cresça muito. Porque quando você poda uma árvore, Gabriela, você corta os galhos dela, a árvore vai gastar energia para crescer de novo esses galhos que foram cortados. Então ela não vai gastar energia para ficar mais grossa ou para a raiz dela ir mais longe. Se você não corta, ela vai simplesmente crescer em altura, em diâmetro, a raiz vai avançar muito mais e é nesse momento que ela vai começar a causar danos na sua propriedade, na calçada, no muro. Tem espécies que têm um crescimento muito agressivo, que é a do gênero Ficus, que existem muitas árvores de figueira aqui em Cuiabá. E essa figueira, o que ela faz? Ela procura, de maneira bem agressiva, água, fonte de água. Então, as raízes da figueira podem invadir o encanamento, a rede de esgoto, poças, piscinas e até mesmo vaso sanitário. Tem casos em que a raiz apareceu no vaso sanitário da casa da pessoa. Tem casos que a raiz apareceu na piscina, rachou a piscina, o fundo da piscina. Por quê? Porque ela está procurando água. Então, essa espécie ela é até proibida no decreto de ser plantada desde 2012. Mas as figueiras que nós temos são árvores que foram plantadas há 20, 30, até 40 anos atrás. Então, essas árvores elas precisam ser retiradas. E o que acontece? A população, o proprietário, não poda. Então, como ele não poda aquela árvore, ela vai crescendo, crescendo cada vez mais, até atingir 20, 30, até 40 metros de altura, esse tipo de árvore. Então, qual é a recomendação? Sempre podar. Se você tem uma espécie com um crescimento de 6 a 8 metros, um oiti, uma mangueira, uma figueira, podar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses no máximo, para que contenha o tamanho dessa árvore. Ou, quando você for escolher colocar uma árvore na sua calçada, colocar uma árvore de pequeno porte. Eu sempre recomendo uma pata de vaca, ipê branco, nim, pateiro, e ipê de jardim, que são árvores que vão crescer no máximo 3, 4 metros e é mais fácil de realizar a poda e não vai te dar tanta dor de cabeça. Uma dica dos ipês: o ipê branco, ele é o menor que tem. Então, se você tem um espaço pequeno, uma calçada pequena, um espaço pequeno, e quer ter um ipê, use o ipê branco. Tem um espaço maior, quero colocar um ipê. Use um ipê amarelo, rosa ou roxo. Ah, eu não gosto de varrer folha, não gosto de folha caindo. Então não tem o ipê. Porque o ipê, ele sempre vai estar caindo folha, caindo flor. Você pode usar um jacarandá mimoso, que também tem flores muito bonitas, e não vai cair tanto quanto o ipê, ou uma pata de vaca. Quero colocar a árvore dentro da minha casa. Também levar em consideração qual é o espaço que eu tenho e o que eu quero. Eu quero fruta. Meu espaço é pequeno, então você usa uma acerola, uma amora, maracujá, pitanga. Ah, eu tenho um espaço grande e eu quero uma árvore grande. Você pode colocar manga, você pode colocar caju. Eu quero sombra dentro da minha casa. Você pode colocar a mesma que seria na calçada, o pateiro ou o ninho, que vai ter uma copa verde, não vai ter encher de frutos, não vai causar a famosa sujeira no quintal. A espécie menos aconselhável para plantar na calçada ou dentro de casa é a figueira. Como eu já disse, é uma espécie de crescimento agressivo. E essa árvore, a raiz dela vai sempre procurar por água. Então ela pode invadir o esgoto, o encanamento, a piscina da sua casa, vai rachar o piso, levantar o piso, rachar o muro. Então, evitar. Se tiver figueira, até mesmo erradicar essa figueira e plantar uma outra árvore mais adequada no lugar. A figueira, ela só vai ser bom para plantar num sítio, ou numa fazenda, numa chácara, onde ela vai ter um espaço para se desenvolver, ela vai crescer e vai dar bastante sombra. É uma árvore que traz bastante conforto térmico. Mas na área urbana, dentro de casa, você não pode plantar. Ela é proibido o plantio na cidade. Então não recomendamos que você plante uma figueira. E se você tiver causando algum problema, ou se ela estiver muito grande, para erradicar essa árvore e colocar uma outra adequada no local. Aqui em Cuiabá existe um lugar onde o cidadão, a cidadã, pode fazer a solicitação de poda ou retirada, extinção da árvore, né? Totalmente, erradicação que fala, né?
Como fazer essa solicitação? Onde fazer? Certo, Gabriela. Quando uma árvore ela está localizada na parte externa, calçada, vias públicas, praças públicas, a empresa responsável pela emissão da autorização é a Limpurb, que somos nós aqui do Horto Florestal. Nós somos uma subsede da Limpurb, onde fica a equipe de engenharia florestal, e nós somos responsáveis para emissão dessas autorizações. Quando é uma árvore dentro do imóvel, aí essa autorização é emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E dentro do imóvel, a remoção ela é de responsabilidade do proprietário. A prefeitura não executa o corte quando é dentro do imóvel, seja comercial, seja residencial. Somente na área externa. Isso. Aí na área externa, que é a Limpurb, que somos nós, a pessoa tem que vir até o Horto Florestal, procurar os engenheiros florestais, eu ou o outro engenheiro que fica aqui, preencher um requerimento com os dados do solicitante, que deve ser o proprietário. Se você aluga, quem tem que assinar esse requerimento é o dono, porque sem a anuência do proprietário não é feita o corte, não é feito o corte. Então a pessoa vem até aqui no Horto Florestal, pega o requerimento, preenche com os dados, o motivo, né, a justificativa do porquê que vai retirar, que precisa retirar aquela árvore, e assina. Nós da Engenharia Florestal vamos fazer uma vistoria técnica, fazer um parecer técnico, um laudo, e através dessa vistoria a gente vai dizer se autoriza ou não essa erradicação. Autorizando, a pessoa vai pegar o requerimento preenchido e assinado, a autorização assinada por nós e protocolar na sede da Limpurb, que fica na Avenida Fernando Correia, no bairro São Francisco. Lá ela vai protocolar essa autorização com esse pedido, e esse pedido vai ser encaminhado para a equipe de poda, que vai colocar na agenda para realizar, seja poda ou seja erradicação. Se a pessoa tiver condições de fazer o serviço terceirizado particular, ela pode fazer, mas também precisa da autorização. Tendo a autorização em mãos, ela pode executar de maneira terceirizada. Caso ela queira que a prefeitura execute esse trabalho, deve ser protocolado na sede da Limpurb, para que seja encaixado no cronograma da equipe de poda. E o prazo da prefeitura é de no mínimo 90 dias para a execução dos pedidos. Qual é a quantidade de pedidos de poda e erradicação de árvores que vocês recebem mensalmente, anualmente? A gente recebe uma média de pedidos de 30 a 40 pedidos de poda e erradicação. E desses pedidos, 80% é de erradicação. Para quem quiser fazer uma erradicação ou poda de árvore, o que ela deve fazer? Onde ir? Bom, ela tem que vir aqui no Horto Florestal, procurar a equipe de engenharia florestal, falar comigo ou com o José Augusto. O horto fica localizado na rua Antônio Dorileu, número 388, no Copema, depois da ponte do rio Cochipó. Então você vem aqui, fala com a gente, vai preencher o requerimento de pedido. Depois, com esse requerimento, a gente vai fazer a vistoria e através dessa vistoria a gente vai autorizar ou não o seu pedido. Caso você não possa estar vindo aqui no horto, você pode mandar um e-mail pedindo o requerimento ou já enviando o requerimento preenchido para o hortoflorestal.cuiabá@cuiabá.mt.gov.br, que a gente vai estar respondendo você lá. Você acabou de ver como e onde solicitar a retirada daquela árvore que está causando problemas para você, rachando o seu muro, estragando a calçada e até entupindo o encanamento. Não saia daí, porque depois dos comerciais você vai aprender como fazer uma receita caseira para exterminar as pragas das suas plantas com apenas 3 ingredientes. Eu volto já já, é daqui a pouco.